Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ainda durante esse sofrido processo de votação, tratando da entrega de forma a mais imoral da nossa grande e reconhecida empresa de saneamento, a SEDAI, eu que tenho a minha origem nos quadros da Polícia Militar e depois nos bancos, da Faculdade de Direito, na área do direito criminal, eu passei a conhecer o chamado itinerário do crime: cogitação, preparação, execução e consumação. Cogitar privatizar a SEDAI já é algo antigo, porque o modelo do Estado mínimo, ou Estado nenhum, mesmo comprovadamente fracassado, persiste no mesmo caminho, a busca do convencimento. Se privatizar, se o desmonte do Estado trouxesse benefício para a população, se nós olharmos no plano nacional, deputado Carlos Osório, tudo que já foi privatizado, crimes de lesa pátria, os mais afrontosos, tudo que foi privatizado, o desmonte do Estado brasileiro, pelo menos no período Collor e Itamar até os dias de hoje. Tudo. O Brasil deveria estar às mil maravilhas. Aqui no estado do Rio de Janeiro, só resta a SEDAI. Eu poderia, no plano federal, citar todo o setor siderúrgico, todo o setor petroquímico e de fertilizantes, entregar o crime de privatização da Vale do Rio Doce. Eu poderia citar aqui a extinção do Lloyd brasileiro. Eu poderia citar assim tudo aquilo que foi privatizado. No Rio de Janeiro, Banerj, Sérgio, Conerj, Flumitrans, Codert, só restou a SEDAI. Se aquele discurso de quanto menos Estado, mais saúde, mais educação, mais segurança, se fosse um discurso verdadeiro, o êxito estaria aí. Mas não. Quanto mais eles privatizam, mais exclusão. Mas não só privatização, as chamadas terceirizações, as parcerias público-privadas, as OSs, empresas privadas, mediando a contratação de mão de obra, o serviço público paralisado, porque as empresas não recebem, não pagam, e fica impossível qualquer atividade pública, na educação, na saúde, sem limpeza, por exemplo. Então o fracasso é o mais retumbante. E aí, o Estado do Rio de Janeiro, como outras unidades da federação, a partir da mais completa irresponsabilidade no trato da coisa pública, com as finanças públicas, o Estado do Rio de Janeiro completamente encalacrado, decreta, aliás, inclusive com a participação desta casa, decreto do governador, depois uma lei estadual, calamidade financeira, algo que não está previsto na Constituição. Calamidade financeira não existe, existe calamidade pública, mas o Estado declara calamidade financeira e busca
um acordo com a União. Empréstimos, rolagem de dívidas, sério. O descumprimento da lei de responsabilidade fiscal, já que o Estado está muito endividado, quer se endividar mais, a lei estabelece limites, e aí propõe ao governo federal um acordo. Acordo tão espúrio que exigiu a judicialização para que houvesse o patrocínio do Supremo Tribunal Federal. E a ação foi distribuída ao ministro do Rio de Janeiro. Aliás, tenho preocupações com essas distribuições no Supremo Tribunal Federal. Ministro Luiz Fux. E aí, extrapolando a sua competência, ministro Luiz Fux faz o quê? Faz uma audiência pública, aliás, e diz que já há precedentes na corte. Exige o seguinte: as partes acordaram em suspender o presente processo judicial pelo prazo de 30 dias, período no qual se comprometem o ministro Luiz Fux, assessor jurídico. Porque se há imediata, ele deveria indeferir. Mas se ele quer conduzir para o descumprimento da Constituição e ao descumprimento da lei, ele não concedeu logo a liminar. Não. Aí vem o jabuti. A privatização da SEDAI e as demais medidas de sua responsabilidade para o Estado, conforme termo de compromisso. Olha, assinado entre as partes, constante dos autos. O deputado Eliomar Coelho me antecedeu e falou que, além da SEDAI, para o servidor público, muita coisa ainda vem. Não ter concurso público, não ter reajuste de salário, aumentar ali a contribuição previdenciária. O servidor público, obviamente, não vai suportar. Não vai suportar por quê? Não tem tido condições nem de prestar um bom serviço público, porque faltam apoios, os mais rudimentos. Limpeza. Não tem limpeza. Nas escolas não tem merendeira, não tem cozinheira, não tem porteiro. Nos hospitais, o Estado falido está fazendo com que a população não tenha serviços públicos. E o servidor público está chamado para pagar o preço. Mas e a União? Aliás, as exigências da União já constam da mensagem do presidente da República ao Congresso Nacional. Hoje tem uma relação grande de tudo aquilo que o Estado vai ter que cumprir para poder receber, para fazer empréstimos, para rolar a dívida, para ter a compreensão do governo federal. Aliás, o presidente Michel Temer diz que a impopularidade proporciona a chance de fazer as reformas amargas. Que isso é uma alucinação. A partir da impopularidade, ele pode fazer reformas que contrariam os interesses maiores do povo brasileiro, inclusive fazer essas exigências. Mas eu até tive a ideia, estou apresentando um projeto. Caso o empréstimo não seja concedido, todos os efeitos desta lei ficam revogados. Por que privatizar a SEDAI? Lucrativa, um papel importante, percentual grande da receita da SEDAI, 75%, 78%. No município do Rio de Janeiro, como ficarão os municípios da Baixada? Então, senhor presidente, vem aí, para terminar, o tal Instituto Trata Brasil, tecendo elogios a Niterói e a outras regiões. Eu trouxe aqui, e caminho para terminar, deputado Osório, vou reservar mais de 10 minutos para que Vossa Excelência faça o último pronunciamento da tarde. Mas eu trouxe aqui, o destino final são as lagoas de Piratininga, Itaipu e as praias, Piratininga, Sossego, Cambuinhas, Itaucara e Itaipu. Daqui
fotografias do esgoto a céu aberto. Mas assim, em muitos lugares, muitos, e o esgoto em Niterói, que é recolhido e tratado, o percentual de tratamento ainda é de 50%. Trago fotografias de Cabo Frio, também com esgoto a céu aberto. Estão aqui as fotografias. Aliás, olha aqui, deputado Osório, Niterói, apresentado com as comportas do túnel extravasor, que liga a Lagoa de Piratininga ao mar, estão quebradas. E aí, tudo vai, a lagoa vai... Aqui, as fotografias não mentem. Está aqui Cabo Frio, com esgoto a céu aberto, na rua. Eu estou tomando a iniciativa de fotografar os municípios, Águas do Juturnaíba, lá, o que trata da região Cabo Frio, etc., para demonstrar o seguinte: o Instituto Trata Brasil mente, engana a população. Portanto, senhor presidente, a SEDAI tem que ser uma empresa pública, não pode ser submetida ao lucro. A população que vai ser prejudicada, primeiro é da Baixada, que já há um financiamento de 3,5 bilhões para obras na Baixada. Aliás, o olho gordo está na empresa como um todo, mas também em financiamentos já arrancados. Portanto, uma mentira tem pernas curtas. Esse crime de privatização da SEDAI teve hoje concluído o início da execução. Início da execução. Mas até a conclusão da execução, para chegar à consumação, a distância é muito grande e a reação vai ser maior, porque o movimento unificado dos servidores públicos, expressando o sentimento e a vontade dos servidores públicos, não se deixa enganar. É mentira que o objetivo seja entregar a SEDAI para contrair empréstimo, para regularizar o pagamento de ativos, inativos e pensionistas. Portanto, a mentira tem pernas curtas. Fora Pezão, Pezão sai, SEDAI fica. Esse é o slogan dos sedaianos para os quais eu mando o meu abraço.